Tudo bem com vocês? Então, meus amores, vamos agora para a língua portuguesa, não é mesmo? Crianças, na aula passada, nós falamos aí sobre o gênero textual, texto de divulgação científica. Lembram? Que é aquele texto, não é? Que traz aí informações acerca de alguma pesquisa científica, né? Sobre algum tema atual. E aí a gente aprendeu um pouquinho também sobre os surubins do Paraíba, né? Que era um tema desse texto, certo? O título do texto foi O Bravo Nadador que Virou História de Pescador, né? Então nós lemos e aprendemos um pouquinho mais aí. Podemos perceber como é que funciona, né? O texto de divulgação científica, né? Mostra as pesquisas, mostra dados, mostra fontes, certo? E mostra aí um estudo sobre o sujeito que eles vão falar, que nesse caso foi o surubim do Paraíba. Muito bem, e hoje, crianças, a gente vai usar um pouquinho, alguns trechos aí desse texto para aprender sobre o assunto de hoje, da página 49. Flexão do verbo. Bom, criança, nós aprendemos no livro passado, no volume 2, um pouquinho mais no volume 3, sobre verbos. E aí a tia quer relembrar com vocês o que são verbos. Verbo, criança, é a palavra responsável por expressar ação, estado, fenômeno da natureza. Lembra disso? E aí, crianças, a gente aprendeu também que o verbo é a classe de palavras que possui muitas variações, ou seja, muitas flexões, tá? A palavra flexão do verbo, flexão quer dizer variações, né? Ou seja, o verbo sofre variações dependendo, as palavras, né? No caso os verbos, dependendo do lugar, dependendo do tempo, né? Dependendo do modo, do número, tá? Então depende aí de um monte de situações. E aí aos poucos a gente vai aprender. Hoje a gente vai falar da variação do verbo, da flexão do verbo, quanto ao tempo. Ou seja, a tia falou na aula sobre verbos que a gente conjuga verbo dentro das, né, que a gente conjuga verbo utilizando as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso que a gente aprendeu? Eu, tu, ele. Que são as três pessoas do singular. Lembra? A gente aprendeu lá em pronome. Quais são as três pessoas do plural? Nós, vós, eles. Nesse caso, eles ou elas, ele ou ela. Certo? Então, toda vez que a gente vai conjugar um verbo, a gente usa essas pessoas do singular e do plural para encaixar esses verbos. Por exemplo, o verbo estar. Eu estou, tu estás, ele ou ela está. Nós estamos, vós estais, eles estão. Como é que eu sei então, nesse caso aí, como é que eu coloquei esse verbo? Eu coloquei no passado, no presente ou no futuro? Isso mesmo, nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo, né? Como é que a gente encaixa os verbos, como a tia fez, no tempo. Quando se fala de tempo, crianças, a gente se remete ou ao tempo fenômeno da natureza, né? O tempo chuvoso, ensolarado, nublado, ou a gente se refere ao tempo em que a ação está acontecendo. Se foi no passado, ontem, uns dias atrás, ano passado, ou alguns anos que se passaram. Se a gente está falando do presente, que é o hoje, né? Que aconteceu agora há pouco, está acontecendo nesse momento, ou a gente fala dele no futuro, que vai acontecer, que irá acontecer. Entenderam? É isso mesmo. O verbo, ele é flexionado conforme o tempo, ele varia conforme o tempo, certo? E é isso que a gente vai aprender um pouquinho. Então, vamos iniciar aí para que vocês comecem a compreender fazendo essas atividades aqui da página 49. Por exemplo, crianças, como eu citei o verbo estar. Se eu for conjugar o verbo estar no passado, como é que ficaria? Com as três pessoas do singular e com as três pessoas do plural. Se o verbo fosse estar no passado, eu
estive, tu estivestes, ele esteve, nós estivemos, vós estivestes e eles estiveram, tá? Estou falando no passado, alguém que esteve, né, no passado. E se eu for conjugar esse verbo estar no presente? Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Olha só, presente, o que está acontecendo agora. Eu estou dando aula, tu está assistindo aula, ele está vendo a aula, entenderam só? Então a gente conjuga, a gente coloca o verbo conforme o tempo, passado, presente e futuro. Esse a gente vai falar hoje sobre essa situação, essa flexão, essa variação do verbo quanto ao tempo. Conseguiram entender? Então, se eu for agora conjugar o verbo estar no futuro, não? Vamos lá? Eu estarei, tu estará, ele estará. Tu estarás, ele estará. Nós estaremos, vós estareis, eles estarão. Entenderam? Olha só como mudou o verbo aí, dependendo do tempo que a gente coloca. Passado, presente e futuro. Então, todas as vezes que a gente falar de verbo quanto ao tempo, a gente vai falar passado, presente e futuro. Tá bom? Então, eu quero conjugar o verbo ser no passado. Você vai conjugar o verbo ser como se alguém que já foi. E se for no presente, alguém que é. No futuro, alguém que será. Tá bom? Então, a gente vai aprender calma vai aprender direitinho como é que isso funciona. Então, vamos lá para as atividades? Página 49. Vamos lá. Releia esse trecho do texto. Texto que a gente viu lá sobre o surubim do Paraíba. Nas últimas décadas, houve grandes vazamentos de produtos químicos na bacia do rio Paraíba do Sul. Um caso importante ocorreu em 2008, quando aproximadamente 8.000 litros de pesticidas, veneno usado para combater pragas em plantações, foi despejado em um de seus afluentes, contaminando suas águas e causando a morte de muitos peixes. Entre eles estavam muitos surubins do Paraíba. Crianças, vocês já percebem aí que os verbos houve, ocorreu, foi e estavam estão em negritos, não é? Ou seja, estão destacados. Letra A. Em que tempo verbal, lembra? Tempo verbal, que a gente falou passado, presente e futuro. Em que tempo verbal estão os verbos destacados no texto? Houve, ocorreu, foi, estavam. Ele está se referindo a que tempo verbal? Presente, passado ou futuro? Está acontecendo, aconteceu ou vai acontecer? Aconteceu, ou seja, passado, certo? Então, você vai marcar um X aí no tempo verbal passado, porque isso aconteceu, ok? Letra B. O que você observou para chegar a esta conclusão? O que foi que você observou aí para ter chegado à conclusão de que esse tempo verbal foi no passado? Então, vamos lá? Observe aí, crianças, que no início da frase e na terminação do verbo, a gente consegue perceber que está no passado, né? Lá no início, já falando nas últimas décadas, houve, ou seja, já aconteceu, certo? Então, a resposta é o início da frase e a terminação dos verbos, tá? Foi essa aí que é dessa forma que a gente conseguiu observar que eles estão no passado. O tempo verbal é o passado. Então, vamos lá. Segunda questão. Escreva 3 ações que você realizou ontem.
Aí essa aí é pessoal, tá, crianças? Letra A, ontem você vai colocar o que você fez ontem. Ontem eu assisti televisão, ontem eu fui à casa da minha avó, ontem eu comi churrasco. Então você vai dizer alguma coisa que aconteceu aí no passado, tá? O tempo verbal nesse caso é passado. O que aconteceu ontem? Aí você vai colocar 3 coisas que ocorreram ontem. Ontem eu. Então, quero 3 ações, 3 verbos de ações, tá? Que aconteceram aí. Ontem eu, tá? Então, você vai colocar aí. Terceira questão. Como ficariam as frases se você tivesse realizado essas ações junto de um colega? Lembra que a tia falou que nós é como se você inclui outras pessoas e você, certo? É como se fosse aí mais ou menos o plural de tu, digamos assim, tá? Nós, ou seja, foram aquelas pessoas e você. Agora, se você botar vós, você não está se incluindo na ação. Nesse caso, vós substituiria tu ou vocês, tá? Então, aí como é que vai ficar? Ontem nós, aí você vai colocar aí, você vai conjugar o verbo no passado, tá? Com aí a primeira pessoa do plural, nós, tá? E você vai dar 3 exemplos do que você fez no passado, você e alguém, conjugando o verbo direitinho. Um exemplo, ontem nós fomos à feira. Ontem nós almoçamos na vovó. Ontem nós estudamos a tarde inteira. Esses são só uns exemplos. O que foi que você e mais alguém fez ontem? Você vai colocar aí os 3. Ontem nós, tá bom? Já deu um exemplo, mas aí eu quero que vocês coloquem aí, porque essa resposta é pessoal. Beleza? Vamos agora aí para a página 49. Quarta questão. Analise os verbos e pinte-os de acordo com a legenda. Muito bem, crianças. Aí nós temos vários verbos. Todos são verbos, tá? Então, você vai analisar e pintar de vermelho os verbos que estão no presente. Estão acontecendo agora. Acabaram de acontecer nesse momento. Estão acontecendo hoje, tá? De verde, vermelho presente, verde passado. Aconteceu. Você vai olhar e verificar o verbo que aconteceu aí no passado, já foi a ação. E de azul, verbos que ainda irão, que estão representando algo que ainda vai acontecer. Crianças, vou dar uma dica. Verbos que estão no passado terminam com AM. Cuidado que presente, alguns verbos também no presente terminam em AM. Então, tem que ficar aí bem atento, tá? Presente e passado geralmente terminam em AM. Alguns verbos. Verificar essa situação. Autil, futuro. AM pode ser no passado ou no presente. Então, você vai pintar aí, certo? Eu vou dar um exemplo, vou dar 3 exemplos aqui. 3 exemplos. O verbo comemoro. Comemoro. Vamos lá, você vai pintar com verde, vermelho ou azul. Ele é presente, é passado, é futuro. Comemoro. Eu comemoro. Ou seja, ele está falando no presente. Aí você vai pintar o verbo comemorar, no caso aí comemoro, né? De vermelho. Muito bem. E aqui o verbo estive. Estive. Ele está, ele estará ou ele esteve em algum lugar? Isso mesmo, ele esteve. Então, estive, ele está se referindo ao passado. E aí você vai pintar o estive de verde. E aí outro verbo agora aqui, deixa eu ver, será. Será, ele está se referindo que já passou nesse momento ou ainda será? Ou ainda vai acontecer? Futuro. Então, você vai pintar o verbo será de azul, tá?
Então, eu dei esses 3 exemplos aí para você, mas você vai, cada um desses aí, você vai verificar se é passado, presente ou futuro e pintar conforme as cores que estão indicando, tá? Pensem bem, coloquem uma frase dentro desse verbo aí. Verbo ouvir. Eu ouvi música. Ouvir, se eu ouvir, então já passou, é passado. Opa, vou pintar de verde, tá? Então, sempre que vocês verem um verbo, vocês tentem colocar ele numa frase, aí vocês vão entender se ele foi no passado, no presente. Alguns bem de cara a gente já vê, mas tem uns que a gente precisa colocar na frase pra gente ver aí qual é o tempo verbal dele, se for no passado, no presente ou no futuro, ok? Então é isso, crianças, essas são as atividades aí de português de hoje. Falamos sobre flexão de verbo, ou seja, variação do verbo. Ele varia conforme o tempo, nesse caso aí, tá? Então hoje nós falamos do tempo verbal, passado, presente e futuro, tá? E como é que a gente encaixa o verbo no passado, nas 3 pessoas do plural e do singular? Como é que a gente encaixa no presente, nas 3 pessoas do passado singular, plural e singular, e no futuro, nas 3 pessoas do plural e do singular, tá bom? Então tá bem tranquilo ainda aí sobre essa flexão de verbo, nesse caso aí, no tempo verbal, tá? Qualquer dúvida, crianças, vocês podem me chamar e aí a gente vai tentar resolver as questões juntinhos, certo? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. E aí eu vou aguardar a atividade aí no meu PV, ok? Let it go, make my body go. Make our bodies high.